nós tínhamos o citologista espanhol Santiago Ramón y Cajal. Então, está aí a imagem dele para vocês. Ramón y Cajal, ele postulava a chamada teoria neuronal. Segundo ele, os neurônios estariam afastados entre si, eles não estariam fisicamente ligados uns nos outros, eles seriam células independentes. E como células independentes, eles também estariam, além de serem células independentes, eles também estariam fisicamente afastados uns dos outros, e esse espaço entre os neurônios não poderia ser observado naquela época, ele era apenas deduzido, como eu disse para vocês. Então, vocês estão vendo aí o esboço de um desenho, né, de uma rede neuronal proposta pelo Ramón y Cajal. Em essência, não se diferencia muito da proposta do Camilo Gold, porque eles não tinham como descrever, né, gente? Eles não tinham como observar. Mas lembra dos estudos indiretos da neurofisiologia que eu comentei com vocês, né? Charrington, do Langley, né? Aquele pessoal todo que eu descrevi para vocês. Minha cara Mirra, por favor, à vontade. Professor, essas linhas aí em cima, é fibras, tipo fibras musculares, ou isso é na cabeça? Não, aqui ele estaria descrevendo camadas, né? Como Ah, se sim. fosse, vocês se lembram lá dos estudos de vocês da neuroanatomia, Uhum. seriam aqueles estamentos dos tecidos, na verdade, do tecido nervoso, em que nós Hum, teríamos corpo celular, nós teríamos uma parte que predomina os axônios, outra parte que estaria ali os dendritos, terminais axônicos e por aí vai. Então, ele descreveu entendi. aí uma grande rede, vamos dizer assim, né? Uhum. Excelente a sua pergunta. Vamos aqui na sequência, pessoal. E aí, em 1891, Santiago Ramón y Cajal postulou a sua chamada doutrina neuronal. A doutrina neuronal do Ramón y Cajal tem 4 itens, aí por alguma razão eu acabei repetindo, né? Tudo mas são 4 itens. E essa doutrina é muito interessante porque até hoje nós podemos memorizar aspectos dessa doutrina para compreender o sistema nervoso. Então, primeira afirmativa da doutrina neuronal de Ramón y Cajal. O neurônio é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso. Pessoal, vamos entender essa frase. O que é uma unidade estrutural? É uma unidade anatômica. Então, o que significa isso? O sistema nervoso não é formado apenas por neurônios. Vocês aprenderam lá na neuroanatomia que nós também temos as famosas células da glia, né? Dendrócitos, oligodendrócitos, astrócitos e por aí vai. No entanto, a base estrutural, ou seja, anatômica do sistema nervoso é o neurônio. É a unidade básica, anatômica, isso significa estrutural. Por outro lado, unidade funcional é do ponto de vista fisiológico, é o ponto de vista de funcionamento. O neurônio, ele é a unidade também básica do ponto de vista fisiológico. Segunda afirmativa importante da doutrina neuronal do Ramón y Cajal. Os neurônios são células individuais. Eu já tinha antecipado isso, né? Quando eu estava mostrando a imagem descrita por ele. Terceiro item. O neurônio tem 3 componentes básicos. Os dendritos, o corpo celular, na época chamado de soma, e o axônio. Evidentemente, né, pessoal, que hoje em dia nós vamos dizer o seguinte: o neurônio é formado de dendrito, corpo celular, axônio e terminal axônico. No terminal axônico vão acontecer alguns eventos que, inclusive, vocês vão conhecê-los de forma bem pormenorizada. Pessoal que já deu uma lida lá no capítulo, com certeza já pelo menos observou superficialmente, não é, durante a leitura, a descrição desses mecanismos que ocorrem ali no terminal axônico de um neurônio, né? E finalmente, a condução do estímulo, que hoje em dia nós chamaríamos a transmissão do impulso nervoso ou impulso elétrico,
ela ocorre dos dendritos ao corpo celular, ou seja, ao soma, e de lá ao axônio. Isso se mantém, né, bastante claro até os dias de hoje. A transmissão do impulso nervoso, ela vem dendrito, corpo celular, axônio, terminal axônico. Evidentemente que, posteriormente, eu vou explicar a vocês que existem outras formas, digamos assim, de comunicação neuronal. Outras formas que eu digo, por exemplo, a forma clássica, você tem o terminal axônico de um neurônio chamado de pré-sináptico, estabelecendo comunicação com o dendrito de um segundo neurônio denominado de pós-sináptico. Então, você tem ali uma sinapse que é constituída por um terminal axônico e um dendrito. Mas você pode ter também a comunicação entre um terminal axônico e uma parte do corpo celular de outro neurônio, né? Terminal axônico de um neurônio pré-sináptico e corpo celular de um neurônio pós-sináptico e por aí vai. Não vou entrar nesses detalhes agora com vocês, tá bom? Gente, até aqui tudo bem? Por enquanto, questões históricas, né, pessoal? O Marcos, de forma até bastante prudente, já antecipou ali uma informação relevante, tá, meu caro? Seu raciocínio não está errado não, viu? Não vou dizer que sim nem que não, né? Mas seu raciocínio não está errado não. Né? Os professores adoram coisas que têm 3, 4 itens, né? Tudo que tem listinha é algo que chama atenção para uma eventual avaliação. Então aí mais uma foto, né, de Santiago Ramón y Cajal. Aí mais um desenho interessantíssimo do Cajal sobre desenvolvimento neuronal e posteriormente verificou-se só a partir dos anos 50 que quem estava correto, né, Camilo Golgi ou Santiago Ramón y Cajal. Com o advento dos microscópios eletrônicos nos anos 50, verificou-se que Ramón y Cajal estava mais certo. Por que nós vamos dizer que ele estava mais certo? A maioria das, digamos, a maioria das conexões entre neurônios se dá através de uma comunicação, né? Através de uma fenda sináptica, ou seja, a maioria dos neurônios está fisicamente afastada uns dos outros através de um espaço que é denominado de fenda sináptica. Mas o Camilo Golgi não estava totalmente errado, pois existem sim alguns neurônios que estão fisicamente ligados uns nos outros. Nesses neurônios nós vamos ter a sinapse dita elétrica, né? Já naqueles neurônios, a maioria deles, que estão afastados fisicamente entre si, né, pela fenda sináptica, nós vamos ter a chamada comunicação química. E que, para a grande felicidade de vocês, estudantes de psicologia, os neurônios que nos interessam são aqueles de determinadas áreas do sistema nervoso vinculados aos processos mentais, né, os processos cognitivos básicos. Como eu disse, para a alegria de vocês, esses neurônios estão fisicamente afastados entre si, portanto, a comunicação entre eles é química, e por isso a necessidade de se aprender a neurotransmissão. Química e não elétrica, ok?